E aí, galera? Que fogão é esse, hein? Ganhou um super time. Sem vinheta eu não entro, sem like eu não comento. Um super time, realmente. Botafogo, Paris Saint-Germain. Ganhou tudo. Perdeu para o Botafogo de 1-0. Agora, o Botafogo jogou bem? Não jogou bem. Jogou mais ou menos. Se defendeu bem? Muito bem. Se defendeu mais do que jogou. Todo mundo esperava isso. Fechado, né? À base de contra-ataque. Mas um contra-ataque com mais de um. O Botafogo contratou o Arthur para jogar na frente. Não é jogar lá atrás. Bom, mas está defendendo, beleza. Agora, foi para o ataque. O meio do campo tem que segurar a bola e tocar o jogo para dar tempo, né? Para dar tempo dos caras que voltaram, os caras são os atacantes, que voltaram, dar uma chegada, pelo menos na metade do caminho. Mas não, era chute daqui de trás. Quando saía jogando, poucas vezes, eram 2, 3 toques na bola e os caras vinham e roubavam, porque não tinha sequência. Porque o Arthur pegava a bola, arrancava. Quem está na frente? Jesus. Qual é o outro? O meio do campo está lá atrás, o meio do campo não foi. O meio do campo não ia. Se foi no jogo todo 4, 5 vezes, foi muito, mas muito pouco, por um apoio maior. Teve uma jogada do Arthur, que o Arthur veio aqui pelo lado esquerdo, recebeu a bola, dominou a bola e ficou aqui, ó. A mesma coisa o Igor Jesus. Ele pegava a bola, ele estava brigando contra os 2 zagueiros. Às vezes contra 3 zagueiros ele estava brigando. Às vezes levava vantagem, às vezes não, ou quase sempre não. Mas ele estava brigando. Mas quando dominava, para onde ele vai dar? Não tem ninguém. Não tem ninguém. Aí aparecia o Arthur, por exemplo. Ele metia a bola no Arthur e arrancava aqui. Aí já são 3 zagueiros, mais homem do meio do campo, mais lateral. E cadê o outro lateral para apoiar? Cadê? Onde é que estão os caras de meio do campo? Aí o que fazia? Parava a bola. Segurava. Voltava todo para Paris Saint-Germain. Aí o cara que está com a bola volta no meio do campo. Bom, aí vamos começar a jogar. Porque o Botafogo tem jogo para isso. Tem jogo. Aí vinha no meio do campo pegava a lateral. Aí os caras começavam a sair e apertar. Lateral, zagueiro, goleiro chutava para frente. Quem briga lá na frente? Jesus. Contra quem? Contra 3. Volta a bola. Era um ping-pong danado, cara. E ninguém resiste. Você vê depois estourando todo mundo. Por quê? Porque o Botafogo correu mais, ganhou o jogo. Nós estamos só analisando aqui. Correu mais do que jogou. Tá certo? Ah, mas ganhou. Estou discutindo isso. Estou discutindo que o Botafogo poderia jogar muito mais do que jogou. Porque ele não jogou o que sabe jogar. Lembra que nós estávamos discutindo aqui, durante a semana toda, quando batia no Botafogo, dá para encarar Paris Saint-Germain? Dá para encarar. Se jogar bem, dá para ganhar daquele meio do campo? Emery, cadê ele aqui? Vitinha, Mayulu, dá para ganhar? Dá para ganhar, se jogar. E se marcar, principalmente o Vitinha. O Vitinha não apareceu tanto nas jogadas, nas tabelas, se metendo para fazer gol como ele fez no jogo passado. Não teve, ele ficou lá atrás, tocando, no meio do campo, intermediário, tocando. Não se aventurou uma vez lá na frente. Ainda bem para o Botafogo, que os jogadores de meio do campo abriam
pelas laterais, e as laterais é que jogavam. E os dois pontas é que jogavam. O meio não jogava tanto. O meio tinha que se meter mais, não se meteu. Ficou lá o centroavante e o toque, cruzamento. O Botafogo, o Jair e o Barbosa devem ter saído com o torcicolo, porque o que cabecearam. E outra coisa também, a bola tinha que sair arrumada e várias vezes as oportunidades apareceram e ela não saía dominada, saía chutada pelo Barbosa principalmente. Bico lá para frente. Desesperado do Igor Jesus a brigar lá na frente. Toca a bola, vamos jogar pelas laterais. Eu não sei se o Botafogo estava com, assim, não é medo, mas receio. Com receio de sair, como ele está acostumado a sair, tocando, como o Gregory marcou mais do que saiu jogando. O Marlon Freitas marcou mais do que saiu jogando. O Alan, desesperado, inclusive, cobrindo muito bem o Vitinho lá na lateral. Mas sair jogando, o Botafogo não fez. Chegava, voltava com tudo. E aqui a briga está aqui atrás. Porque fôlego o Botafogo teve. Né? Postura de marcação, ele teve. Agora, o problema é saída de bola. Saída de bola tinha que sair como sempre saiu, nos pés dos homens de Botafogo, mesmo sendo pressionado. Saída de bola, Botafogo tem. Batia no meio do campo, aí para tudo. Esse meio do campo sabe jogar, cara, todo mundo. Toque, lançamento, prende o jogo. Só que, quando botava no meio do campo, o meio do campo abria na lateral. Quando os caras apertavam, lateral zagueiro, aí já complicou. Aí os caras vêm. Quer dizer, aí tinha que ter uma saída de bola melhor. Um toque, uma metida de bola. Né? Por exemplo, veio o gol aos 35 minutos. Como é que foi o gol? Foi uma saída de bola, tá certo? Uma saída de bola, aí veio, aqui, a saída de bola, Savarino pegou a bola e meteu a bola. É uma outra jogada. Meteu a bola entre os dois zagueiros que corria o Igor Jesus. É o contra-ataque perfeito. Mas com a saída de bola, batendo no pé de quem vai acionar ou o cara da frente ou os caras da frente. Quais são os caras da frente? Arthur, tá certo? Igor Jesus. Aí você pode dominar, não é um bicão que você deu. Roubaram a bola, deram a ele. Aí ele levantou a cabeça. Os dois zagueiros, tá certo? Os dois zagueiros. Aqui no meio, Igor Jesus. Ele meteu a bola aqui no meio. Aí é problema do cara. Ele está com domínio. Ele não vai dominar para depois partir. Ele está com domínio da bola, porque a bola foi metida no meio. Ele rompeu por aqui. Chegou, um abriu, chegou lá na frente, ele corta o outro para cá e bate. A bola bate no pé do cara e desvia do goleiro. Aí é um contra-ataque trabalhado, montado. Não é um contra-ataque de um bico lá de trás para pegar o desesperado lá na frente, sem um domínio. Quando ele domina, aí ele sabe. Né? Mas foi, não sei, vou dizer aqui 4 vezes, 3 vezes, o Igor Jesus pegou a bola, dominou e para começar uma jogada, sem ter o cara em cima, ou 2 caras em cima, ou 3 caras em cima, duvido. 3 foi muito. Uma delas foi essa aí. Saiu o gol. Então, isso é que eu estava pedindo. Né? Vamos segurar, vamos tocar e vamos meter na boa. Né? Vamos sair jogando, mas estava difícil. Porque o time dos caras sabe jogar. Pô, né? Ele sabe a hora que ele tem que apertar. Tanto é que vocês viram a saída de bola dele. Aquilo é corriqueiro. Ele atrasa, o cara dá uma pancada lá quase na bandeira de córner. Mas não para sair jogando o goleiro, e sim saindo lateral. O cara dá um bico lá. Para quê? Quando o lateral
domina ou não domina e ela sai na lateral, os caras já estão aqui, ó. Isso é uma maneira de bloquear todo mundo lá, saída de bola dos caras. E isso eles fizeram. Tanto é que os zagueiros deles, todo o tempo, e principalmente todo o segundo tempo, jogou na intermediária do Botafogo. Por isso é que eu estava dizendo. Arrumou lá atrás, conseguiu dominar, vamos ver se a gente sai para meter a bola certa. Não é para chutar para lá. Porque para chutar para lá, o Igor está sozinho aqui, porque o Igor volta também. Está aqui, ó, dentro da intermediária. E os zagueiros estão aqui, ó. Então fica difícil pra caramba para jogar dessa maneira. Mas o Botafogo, de uma maneira ou de outra, ele se saiu bem. Todo fechado e a base de contra-ataque. E num contra-ataque desse, fechou o jogo. Foi difícil? Foi dificílimo. Jogou bem o Botafogo? Não jogou bem. Se defendeu muito bem. Em alguns momentos, jogou bem. Porque ele está jogando contra um time, né, da melhor qualidade. E um outro detalhe também. Ele trocou 1, 2, 3, 4, 5. Trocou 5 jogadores. Praticamente alguns titulares, né, que entraram. O Botafogo trocou 1, 2, 3, 4. Ele trocou o Alex Telles, cuiabano. Trocou o Alan, que jogou bem. Alan marcando também. Botou o Nilton, mais marcador. Savarino saiu, entrou o Rodrigues. E saiu o Arthur, os 30. Entrou o Motor. Resultado. Ele conseguiu segurar mais ainda. Deu um refresco, botou uns caras mais descansados para dar uma segurada nessa avalanche toda, né, do Paris Saint-Germain. Mas valeu pela luta, valeu muito pela luta, brigou mais, teve 2 oportunidades, teve aqui 3 minutos de jogo no segundo tempo, o Arthur tocou para o Alex Telles, que chutou fraco. Teve aqui Vitinho, Savarino e o Donnarumma defendeu. Teve aos 8 minutos uma jogada boa também. Quer dizer, o Botafogo fez lá umas 3, 4 boas jogadas. Mas tem time para fazer mais. Mas eu acho que ficou aquele negócio, um pé na frente e outro atrás. Não vamos muito. Vamos até aqui, dá até aqui, dá, então vamos aqui. Tinha que acreditar, cara. Estamos jogando. Vamos tocar o jogo, vamos jogar o jogo que a gente sabe. E aí, preferiu, naturalmente deve ter treinado isso, preferiu dar uma segurada, né? 2 toques aqui e um lançamento. 2 toques e um bombão para frente. Defesa, está muito apertado, para frente. E deixa os caras da frente se virarem lá. É melhor lá do que aqui. Eu concordo. Sair jogando aqui com todo mundo aqui é complicado. Então eu prefiro lá. Então bota lá. E o cara que está lá que se vire. Se não tiver ninguém lá, tem a zaga, deixa com a zaga. Mas aqui já deu um refresco. Tem, né? O jogo é isso, é altos e baixos. Todo mundo esperava uma goleada do Paris Saint-Germain e acabou perdendo por uma goleada. Porque 1-0 contra o Paris Saint-Germain, que é campeão de tudo aí, é goleada. Então, valeu. O craque do jogo, eu vou botar o Igor Jesus, que aos 35 fez o gol. E a baranga do jogo, não tem baranga num jogo desse, não. Os caras são bons pra caramba, né, tanto de um lado quanto do outro. Mas valeu. E a arbitragem, mano. A arbitragem é foul que não foi, aí aqui ele dá, e estava louco para empatar o jogo, né? Ele deu uma falta agora no final do jogo, beirando ali a risca da grande área, que não houve falta. O cara tirou a bola legalmente. Mas a arbitragem a gente já sabe como é que é. Valeu, Fogão, né? E agora está à vontade dentro da chave. Né? Mais uma coisinha ali, mais um joguinho aqui entre eles lá, que deu uma zebra,
Tá tudo certo. Já está com o pé nas oitavas. Né? Valeu pelo esforço e valeu por aquilo que jogou e pelo que não jogou, porque o que não jogou marcou. Então ficou de bom tamanho a vitória do Fogão. Valeu, galera!